A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h40 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, ao vivo agora também nas principais redes sociais da internet, para mais de 40 países, como igrejas Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, imensamente bem-vindas, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, e ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se sentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que serve para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Pois eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês e nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus ou Cristo, sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que sempre seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que sempre houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para dar continuidade à igreja realizada através de cartas pelos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizando também na internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Já estamos também há quase 3 anos na internet, nas principais redes sociais da internet, para mais de 40 países, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que os nossos desafios, mensagens e propostas são mentira, que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e verdadeiro. E esse conteúdo serve de material de trabalho para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, o que inclui a nós mesmos também. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a cada um de vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então sejam novamente as ovelhas benditas, amadas do Pai, muitíssimo bem-vindas, com a paz e a graça da igreja do nosso Senhor Jesus. Faça-lhe como mensagem, deixe no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E o Lucas de Campinas, São Paulo, seja imensamente bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que possam haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por interagir conosco como Igreja Sal e Luz, ovelha bendita amada do nosso Senhor Jesus. Vou dar início à ministração de uma oração, para darmos início à ministração nas Escrituras Sagradas, na Palavra do nosso Senhor Deus. Então já faça a sua parte, curtindo essa live, compartilhando e convidando outras vidas que precisam e necessitam de receberem a Palavra do Senhor aos seus corações. Santíssimo e maravilhoso, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, novamente eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para cada lar, cada comércio, cada veículo, cada família e cada coração, onde essa live alcançar, na tua bela igreja virtual, @igrejas benditas, que haja plenitude da tua paz, da tua graça e da tua alegria, para libertar, proteger, edificar
cada um ambiente em que houver uma pessoa junta conosco em um só espírito, interagindo nos comentários com o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país. E eu peço que o Espírito Santo de verdade toque nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, com os poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda obra do maligno, toda venda de iniquidade, para que essas vidas e essas famílias possam ser livres e limpas, para se posicionarem como igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus. Interagirem conosco em espírito e em verdade, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, ofertando, dizimando e se ajuntando em um só espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que estejam sendo abertas portas, portais e janelas, para abençoar e transformar cada vida, cada família e cada história que se ajuntar conosco em um só espírito, para que todos vejam e reconheçam, como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas, para que todos possam ser cada vez mais abençoados e todos os povos e nações reconheçam que verdadeiramente há um Deus, cujo nome é Senhor, que opera maravilhas em favor daqueles que o amam, para que toda obra do maligno seja envergonhada, toda obra da carne retroceda e a tua verdadeira palavra, evangelho e justiça avance cada vez mais e mais, alcançando o resultado da qual está sendo enviado para cura, renovação, restauração e transformação. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vou estar dando início agora aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Hoje estarei dando início pelos rebanhos benditos de números pares, mas também estarei formando o livro e o capítulo para quem escolheu fazer parte dos rebanhos benditos de números ímpares. Agora, por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Dentre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do próprio Senhor Jesus, o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuem por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas principais redes sociais da internet, para mais de 40 países, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5, onde está escrito assim: mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Para mais uma glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Pode ter certeza que o apóstolo vai chegar no momento da hora da interação com vocês nos comentários. Para mais uma glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao primeiro rebanho bendito par de número. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7 são os primeiros a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Lembrando que mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, que aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. Livro de Números, que possui 36 capítulos. É o primeiro livro que estaremos ministrando, sendo semeado em nossos corações. E você sendo membro dessa igreja virtual, além de orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, você recebe no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Livro de Números, capítulo 2. Números, capítulo 2, para o rebanho bendito par de número 8. Números, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 7. Livro de Números, capítulo 3, para o rebanho bendito ímpar de número 7.
E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live, mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus, lendo o capítulo todo, seja onde for que você estiver, para que você traga a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver. Para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração do livro de Números, capítulo 2, do versículo 28 ao versículo 34. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naphtali e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600. E estes marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Números, vemos como que verdadeiramente o Senhor nosso Deus tem o controle de toda a matemática, de todo o número, de toda também protocolo de batalha. Pois de sempre, todo momento, o general ele precisa de um plano para que os soldados que vierem a marchar não tenham surpresa do inimigo. E o Senhor nosso Deus sempre esquematizou de maneira perfeita para que o seu povo permanecesse avançando sempre mediante os seus caminhos. Pois de que adianta chamar o Senhor de general de guerra e não escutar o comando que ele determina? E aqui nós vemos como que o povo obedeceu verdadeiramente ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, seguindo cada um processo, cada uma etapa, cada uma quantidade que o Senhor havia determinado, cada uma ordem que o Senhor havia disposto. E aí traz também como que ali o povo que trabalhava no ministério da obra do Senhor Deus Todo-Poderoso, os levitas, não foram contados com aqueles outros, porque a batalha, a guerra que eles enfrentavam era diferente, era a batalha espiritual, da qual não adiantava a força do homem se não houvesse a presença do Espírito do Senhor Deus Todo-Poderoso. Como, por exemplo, quando o Josué estava lá na batalha e Moisés estava erguendo as suas mãos. Quando Moisés estava com as mãos levantadas, Josué ganhava a guerra. Mas quando as mãos de Moisés abaixavam, Josué perdia. Para deixar evidente que nunca foi a força do povo de Israel, mas sim a força do Senhor que não só os tirou da escravidão, da terra do Egito, como os concedeu a capacidade de chegar à terra prometida. Pois em todo tempo, cada um processo foi verdadeiramente a presença do Senhor Deus. Como, por exemplo, também as sandálias dos pés dele não se desgastarem. Tudo o Senhor no controle, até aquilo que parece pequeno, parece ínfimo, e demonstra como nós devemos estar sujeitos a Ele e a Sua palavra, dispostos sempre a estar de verdade e espírito, na presença e na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho bendito, par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1 são os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Lembrando que a partir de 1h20 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Então já participem da live interagindo, deixando seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, pois estamos ao vivo agora nas principais redes sociais da internet para mais de 40 países, como Igrejas Sal e Luz Nosso Senhor Jesus. Livro de 1 Timóteo, que possui 6 capítulos. É o nosso próximo livro a ser ministrado. Lembre-se também de fazer a sua obra para com o Senhor Deus Todo-Poderoso, entrando em contato conosco no privado, pedindo a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, pois estamos chegando aqui para ajuntar, trazendo esse desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que além do obreiro receber o salário, os necessitados receberem assistência, todos têm a oportunidade de pregar, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Então, para chegarmos ainda mais rápido na sua região, fale com as suas autoridades políticas, sejam eles vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, governadores, presidentes ou os candidatos a esses cargos, para que todos juntos, em um só espírito, tendo a certeza da vitória, possamos estar fazendo a nossa obra para com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Vamos à ministração no livro de 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, para meditação do rebanho bendito par, de número 2, 1 Timóteo, capítulo 5. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1, livro de 1 Timóteo, capítulo 6, para a sua ministração. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 23. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecado, não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 5 do livro de 1 Timóteo é muito forte, pois o apóstolo Paulo traz 3 pontos essenciais que hoje em dia a maioria da liderança religiosa omite e negligencia, porque entra diretamente no dever e obrigação deles para com o próximo. Pois aqui o apóstolo Paulo inicia deixando claro que aquele que trabalha na obra do Senhor, principalmente aquele que trabalha na ministração da palavra e do ensino das Escrituras, ele é merecedor de dobrados honorários, ou seja, receber o dobro do salário. E aí ele deixou bem claro que todo obreiro é digno do seu salário. Não se deve amordaçar o boi enquanto ele está trabalhando. E aqui verdadeiramente traz como que é essencial que nós venhamos examinar as obras e os frutos daqueles que se posicionam na presença, na palavra do Senhor, com os títulos. Pois aqui deixou bem claro, é necessário que haja testemunha para tudo aquilo que acontece, que é exercido, para que haja verdadeiramente justiça. Não ficar só no falar, mas sim. E outro detalhe, por que também ainda traziam as testemunhas? Porque o caráter dos presbíteros, dos obreiros, sempre foi exímio. Então, se realmente ele tivesse feito alguma coisa, tinha que ter testemunho. Porque antes de escolher, antes de ungir, antes de colocar verdadeiramente no cargo de autoridade, eles já eram provados e examinados por todos. Não só por os de dentro, mas também como os de fora. E aí trouxe outro ponto muito importante, como é essencial guardarmos os princípios e preceitos do Senhor e não agir com parcialidade. Pois a bandeira que devemos carregar não é a bandeira de denominação, de placa de igreja, mas a bandeira do Senhor dos Exércitos. Essa é a única bandeira que verdadeiramente nos traz a vitória. E ali ele trouxe como que é importante agora para aqueles que estão ali verdadeiramente querendo ajudar, mas para tomar cuidado para não só não atrapalhar e também ser prejudicado. Quando o apóstolo Paulo afirma, cuidado, não imponha precipitadamente a mão na cabeça do outro. E hoje em dia nós vemos líderes de lideranças grandes saindo fazendo imposição de mão na cabeça de todo mundo. Não sabe nem o nome da pessoa e já está colocando a mão em cima da cabeça dela. E com isso, depois, com o decorrer do tempo, as consequências vêm vindo. Então quando a gente traz para vocês que não pode sair orando por qualquer um, é por causa disso. Ainda mais aqui, o apóstolo Paulo estava se referindo a Timóteo, que era alguém que tinha ali uma vida de santidade, santificação, era obreiro na obra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Se ele mandou que Timóteo tomasse aquele cuidado, imagina aquele que não tinha a mesma armadura que Timóteo possuía. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado. Buscar primeiro nos capacitar para depois enviar. O Senhor Jesus primeiro capacitou e depois enviou. Primeiro ele trouxe o necessário para que fosse exercida com perfeição a atividade da qual ele estava mandando enviar. Então eu vou apresentar agora a vocês
um desafio do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, para que vocês vejam com muita atenção e cuidado verdadeiramente, examine as obras e os frutos do seu líder e faça a sua obra para com o Senhor Deus, se posicionando mediante o ministério da justiça do Senhor Deus, e não o ministério do pecado e da iniquidade. E é pelas obras e pelos frutos, mediante a luz das Escrituras Sagradas, que você identifica quem é o trigo, quem é o joio, quem é a árvore com os bons frutos e a árvore com os maus frutos. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mensagem dada a cada um de vocês. Quem quiser escutar novamente essa mensagem e não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais no @Igrejas Benditas. E se você quiser ofertar ou dizimar na sua obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembre-se de guardar o comprovante independente do valor e de entrar em contato conosco no privado, pedindo a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, pois todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco têm prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Nós devemos priorizar aqueles que fazem parte da família da fé. E conosco vocês têm a garantia de que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E o Fábio do Paraná, seja imensamente bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que possam haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por interagir conosco como Igreja Sal e Luz, ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. Os outros abençoados, tantos que estão chegando agora como estão conosco desde o início da live, também se apresente, deixando no comentário o seu nome, cidade, estado ou também o seu país, para que vocês estejam não só sendo abençoados, mas sendo tu uma bênção, bem-aventurado nessa madrugada, para mais honra e glória em seu Jesus a Cristo. Próximo rebanho bendito par de número 10 e o rebanho bendito ímpar de número 9. São os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Tudo para mais honra e glória em nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o livro sorteado, escolhido pelo Espírito Santo de verdade,
é o livro de 1 Coríntios, que possui 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, que possui 16 capítulos, é o nosso próximo livro a ser ministrado. Aqueles também que acompanham depois as gravações das nossas lives salvas, também interagem deixando um comentário, seu nome, cidade, estado, ou também o seu país, caso estejam nos acompanhando fora do nosso querido Brasil. E na próxima live nós podemos estar aqui te cumprimentando com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, para o rebanho bendito par de número 10. 1 Coríntios, capítulo 11. E para o rebanho bendito ímpar de número 9. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, para o rebanho bendito ímpar de número 9. E vamos agora à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, porque uma oração, ela dura no mínimo 1 hora. E para todos aqueles que quiserem continuar recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos, basta ser seguidor, inscrito, membro, ofertante ou dizimista nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. E vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço ao Senhor que haja através da tua santa e bendita palavra, sendo ministrada através de nós, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar cada vez mais. Que em cada vida e família, comércio ou veículo, que houver uma pessoa que interagir conosco nos comentários, deixando o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, que haja os poderes que é no fogo, no sangue da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramada em cada porta, portal e janela, renovando e restaurando cada ambiente, e que todas essas benditas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos, ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpos e libertos para receberem as abundâncias de boas promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo em cada área e setor de suas vidas. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 23. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Glórias, aleluia, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 11 do livro de 1 Coríntios, trazendo como é evidente nós tomarmos muito cuidado com a religiosidade e a falsa aparência de santidade. Pois aqui o apóstolo Paulo apresentou como que aquele povo, por mais que estivesse se ajuntando em carne, não estavam juntos no mesmo espírito, porque não havia os princípios do Senhor sendo cumpridos. Estava cada um buscando aquilo que era seu, não aquilo que era do próximo. E aqui o apóstolo Paulo também trouxe uma parte muito forte, que ele afirmou que é necessário haver esses que de tais maneira produzem, praticam, mas o que importa é que a maioria se posicione.
pois verdadeiramente nós devemos estar nos posicionando como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. E lá em Mateus capítulo 13, o próprio Senhor Jesus afirmou que haveria o filho das trevas e os filhos da luz e que eles estariam juntos. Mas é importante que o filho da luz esteja em evidência, não no sentido de arrogância, de eu tenho que ser o melhor entre todos, mas sim no sentido de reconhecimento, que para olharem para você, vejam e reconheçam verdadeiramente a um Deus cujo nome é Senhor, que opera maravilhas através daqueles que o amam. E aqui o apóstolo Paulo também trouxe uma outra parte aqui muito importante, que é para poder quebrar essas teologias, filosofias, falando de que a Santa Ceia do Senhor era vinho sem álcool. Aqui deixou bem claro que era possível a pessoa se embriagar, e ninguém se embriaga com suco de uva. Então vamos examinar como está escrito realmente a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, demonstrando que em tudo o domínio próprio é exigido para com aquele que está nos caminhos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho bendito par de número 12 e o rebanho bendito ímpar de número 11. São os próximos a receberem a palavra do Senhor em seus corações. As ovelhas benditas que estão chegando agora estão conosco desde o início da live. Sejam muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Interajam conosco nos comentários, se apresentando, deixando seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E a partir de 1h20 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Livro de 1 Pedro, que possui 5 capítulos. É o nosso próximo livro a ser ministrado, para que venhamos a aumentar a nossa fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o livro sorteado de 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, para o rebanho bendito par de número 12. 1 Pedro, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar de número 11, livro de 1 Pedro, capítulo 5, para o rebanho bendito ímpar de número 11. Para mais honra e glória nosso Senhor, Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eita glória. Abençoado, com certeza estaremos respondendo a partir de 1h20 da madrugada aqui no @Igrejas Benditas, para mais uma glória em nosso Senhor Jesus Poderoso. Então faça como o Lucas ali abençoado, vão interagindo conosco, já deixando suas perguntas, que no horário de responder nós estaremos respondendo a cada um de vocês que se apresentarem, interagirem conosco com o seu nome, cidade, estado ou também o seu país, para mais uma glória em nosso Senhor Jesus. É por causa que eu estou de olho ali no tempo, para mais uma glória em nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Pedro, capítulo 4, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 13. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Glórias, aleluia, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 4 do livro de 1 Pedro, novamente aqui o apóstolo Paulo deixando claro como é importante que aquele que é parte do reino dos céus se posicione com o caráter devido. E aqui ele fala, criteriosos. Ou seja, verdadeiramente examinando tudo com muita atenção e cuidado, colocando tudo à prova, assim como ele próprio é colocado à prova. Quando ele traz ali o fogo que chega no meio deles, o Espírito do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, que é fogo, chega para nos provar, para nos purificar. Pois o Senhor Jesus foi bem claro que seguir a ele terá aflição, mas o ponto é que nada disso vai ser capaz de te derrubar. E mesmo que alguns caiam por causa da fraqueza de sua própria carne, o Senhor tem força para os levantar.
Então é importante que vocês se posicionem reconhecendo e amadurecendo. Parando com esse reino de cor-de-rosa, de fantasia, de que você não vai ter nada nessa vida, que nessa vida aqui vai tudo ser umas mil maravilhas, vai ser umas flores. Não vai sofrer perseguição nenhuma, não vai ter dificuldade nenhuma, porque esse fulaninho de tal brigou comigo, o fulano de tal me tratou mal. Gente, vamos se posicionar com caráter, com integridade, com justiça e principalmente com maturidade, mediante o reino e a palavra, o evangelho do Senhor. Porque o Senhor Jesus afirmou, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o discípulo maior do que o seu mestre. Assim como me fizeram a mim, também vos farão a vós. Então é essencial que quando verdadeiramente há essa perseguição, há essa dificuldade, há essa constante opressão por parte dos outros, que não necessariamente é a pessoa, é a carne, mas sim é o espírito que trabalha por trás dela, porque ela permitiu, ela deu brecha, aí que é importante que você reconheça que está no caminho certo. Porque se dá tudo certo, quer dizer que você está no caminho do inimigo. Porque o inimigo não está se levantando para te dificultar. Então eu vou apresentar a vocês agora um dos nossos desafios sobre as 10 afirmações para que você examine a você, o seu segmento religioso de fé, a sua liderança espiritual que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, para que você possa verdadeiramente estar vendo se você é um dos que está passando dificuldade por causa de que é castigo, ou então por causa das consequências da sua própria carne, ou se realmente é aprovação. Então examine com muita atenção, pois só quem tem não tem essas 10 atividades e se posiciona repreendendo cada uma delas, que passar por dificuldades realmente vai estar sendo provado e aprovado para mais honra e glória em nosso Senhor Deus. Mas caso contrário, tome vergonha enquanto há tempo. Se posicione e crie caráter para que você e toda a sua casa possam alcançar a salvação da parte do nosso Pai Celestial. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco. Rapidinho, sinceramente, diante de Deus, eu nem tinha lido o que você tinha comentado para eu poder falar aqui, como é que o Espírito Santo de verdade, verdadeiramente, está presente aqui conosco. Eu nem tinha lido, dessa vez que quando eu passo no comentário, eu dou uma lida. Mas quando é muita mensagem assim, eu não leio. Mas verdadeiramente o Senhor nosso Deus falou com o seu coração já. Vamos continuar aqui a mensagem. Das 12 igrejas virtuais para ter muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção, você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46. Foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos,
Espírito Santo de verdade, e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mensagem dada a cada um de vocês. Lembrando, quem perdeu o início da mensagem, não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais, no @Igrejas Benditas, para que vocês examinem com muita atenção e cuidado, versículo por versículo. E provar, e lembrando que quem provar na Bíblia Sagrada que uma só dessas 10 atividades é mentira e anular os livros presentes na mensagem, recebe os 500 milhões de reais em dinheiro. Então esteja atento para aquilo que tem valor, não para aquilo que tem preço. Pois o valor dessa mensagem é a sua vida, o seu bem-estar, o bem-estar da sua família, a sua salvação, a salvação da sua família. Pois se houver uma só dessas 10 atividades, ou a omissão em repreendê-las, no lugar onde você frequenta, interage, participa, diz que você é dela ou que ela é sua, seja igreja, templo, congregação ou denominação, você e a sua família não só não estão sendo abençoados, como recebem maldições mediante a palavra do Senhor Deus que afirma isso. Não sou eu que estou afirmando, não. E basta provar que é mentira e receber o valor em dinheiro. Porque é muito fácil chegar e falar um monte de coisa aqui pra vocês e não conseguir sustentar, provar, bancar aquilo que realmente é verdade. Então examine com muita atenção e cuidado aquilo que é da parte do Senhor Deus. E assim como o apóstolo Paulo afirmou, sede, portanto, criteriosos e sóbrio a bem das vossas orações. Pois como está escrito lá em João 9, versículo 31, Deus não ouve a oração de pecadores, mas aqueles que fazem a sua vontade e o temem, a esses ele ouve. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito, par de número 6, e rebanho bendito ímpar de número 5, são os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Os abençoados que estão chegando agora, que estão conosco desde o início da live, sejam imensamente bem-vindos. Com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Interage conosco nos comentários, se apresentando, deixando seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E a partir de 1h20 da madrugada estaremos respondendo a cada um de vocês que tiverem se apresentado. O próximo livro a ser ministrado é o livro de Jonas, que possui 4 capítulos, para estarmos aumentando a nossa fé, sem manipulação nenhuma do ser humano. Provérbios 16, 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Livro de Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3, para o rebanho bendito par de número 6, Jonas, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, livro de Jonas, capítulo 4. Não esqueçam também de escolher o número de 1 a 7, que logo mais estarei sorteando mais 7 números, para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor aos seus corações.
E o Elias de Rondônia, seja imensamente bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que possam haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por interagir conosco como Igreja Sal e Luz, ovelha bendita amada do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início à ministração do livro de Jonas, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 10. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa passagem do livro de Jonas, capítulo 3, é muito forte e importante, principalmente para a atual geração. Porque, infelizmente, eles estão na corda bamba entre o lado pior, pendendo mais para o lado pior. Porque aqui, de um lado nós tínhamos o povo pecador, que não tinha aliança nenhuma com o Senhor Deus Todo-Poderoso, errava, praticava iniquidade, cometia atrocidades em todas as nações. Mas como que é possível alguém se dizendo ser profeta de Deus, sendo profeta de Deus, conseguir ser pior do que todo esse povo? Simplesmente pela atitude que ele fez. Porque esse povo, quando confrontado minimamente, ele se converteu, se arrependeu. Eles mudaram as suas atitudes, não foi só por palavra. Porque aqui deixa bem claro, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Eles praticaram, mudaram as suas atitudes, se voltaram à presença do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Isso sem garantia nenhuma de que Deus não ia verdadeiramente trazer o furor e a ira sobre ele. Porque Jonas em nenhum momento fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Porque o Senhor lá no início, quando ele mandou Jonas, falou: Jonas, fala que o Deus, o Senhor verdadeiramente se posiciona ali, fala que sou eu que estou te enviando, que ao clamor as iniquidades do povo de Nínive chegou até a mim. Então vamos examinar com muita atenção. Ele não falou qual foi o Deus, não falou que ele era misericordioso, que ia ter a oportunidade dele se arrepender, não falou nem aquilo que o Senhor mandou ele falar. Ele só falou: daqui a 40 dias vai todo mundo ser destruído. Porque era essa a vontade do coração dele, mas não era com vontade do coração do Senhor. E aí demonstra como que é possível alguém parecendo estar cheio de boas intenções. Jonas só queria a justiça sendo exercida, afinal, aquele povo havia trazido lamentações para tantas nações. Mas cada uma vida tem valor diante dos olhos do Senhor. Então é essencial que aqueles que estão no caminho do Senhor, se posicionando como atalaia, como sentinela, exerçam a vontade do Senhor, não a própria. Tanto é que o Senhor Jesus afirmou: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia, e aí sim, ele afirmou: e siga-me. Deixando bem claro como é importante renunciar ao eu, que eu acho, penso, imagino, e nos dedicarmos na obra do Senhor. Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos, que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote, de nossa igreja virtuais, ministérios e canais, e da oportunidade que cada um de vocês estão tendo de se posicionarem como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus, de pararem de você, a casa de vocês serem amaldiçoado, passarem a ser não só abençoados, mas sim venha ser tu uma bênção aonde quer que você estiver. Então prestem muita atenção, anotem os capítulos para examinar versículo por versículo nas Escrituras Sagradas. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber,
dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada um município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mensagem dada a cada um de vocês. Lembrando que ainda não conseguiu anotar algum versículo, quer escutar novamente essa mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais, no @Igrejas Benditas. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembre de guardar o comprovante independente do valor e de entrar em contato conosco no privado pedindo um de nossos templos físicos na sua região, pois conosco você tem a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão, pois até mesmo antes de chegarmos de maneira física na sua região, você já tem a oportunidade de estar se desenvolvendo, tanto financeiramente quanto espiritualmente junto conosco, se tornando um missionário dessa obra, um vendedor dos livros que o nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo fez, uma pregadora e empresária de milhões em 12 princípios. 12 livros essenciais para você, seja você comprando ele ou vendendo ele. Você tem a garantia de já ter uma vaga de liderança conosco, seja qual for a área ou setor que você queira se desenvolver. E para ser vendedor, você não tem custo nenhum, nem de cadastramento, nem de estoque, nem de logística. Ainda tem uma comissão de 30% em cada um livro que você vender. Também não tem custo de entrega, pois os livros são digitais, você pode comprar em qualquer lugar do mundo e vender em qualquer lugar do mundo. Não precisa comprar primeiro para vender depois. É tudo sempre quando é da parte do Senhor Deus Todo-Poderoso, é sempre dar oportunidade a todos de se desenvolverem, de interagirem, de ser tu uma bênção para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus.
E vamos aqui ao último rebanho bendito dessa madrugada, rebanho bendito ímpar de número 3, rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. E o livro sorteado, escolhido pelo Espírito Santo de verdade, é o livro de Romanos, que possui 16 capítulos. Livro de Romanos, que possui 16 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais estaremos sorteando mais 7 números para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor aos seus corações. Já deixe no comentário o seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, que logo mais, a partir de 1h20 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Livro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, para o rebanho bendito par de número 4, Romanos capítulo 6. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Romanos capítulo 7, para a sua ministração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então não esqueçam de curtir, compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam de receberem a palavra do Senhor para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo em suas vidas e através das suas vidas. Livro de Romanos capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 21. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros, para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 6 do livro de Romanos é muito forte e é impressionante. Que nos sermões dos pastores, bispos, missionários, papas, reverendos, seja lá qual for o título que ele coloca, quando eles trazem a doutrina de que você é pecador, todo mundo é pecador e todo mundo é imperfeito, parece que eles esquecem dessa parte, né? Não, todo mundo peca mesmo, então vamos examinar como está escrito. Aqui o apóstolo Paulo foi bem claro, ó, gostam tanto da graça, e aqui ele falou, ó, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Pois lá no livro de 1 João afirma que aquele que peca é filho do diabo, não conhece a Deus. Então vamos examinar como está escrito. Como ele pode te ensinar sobre um Deus, sobre fé, sobre a palavra de um Deus que ele não conhece, que ele nunca nem sequer ouviu. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado os princípios que o Senhor Deus trouxe. Pois se quando estava no mundo se dedicava às coisas que era do mundo, porque agora as coisas referentes aos céus, celestial, você quer agir de qualquer maneira? Foi essa reflexão que o apóstolo Paulo trouxe. Que tem pessoas que, para aquilo que é referente ao mundo, eles fazem 1001 coisas, mas agora referente à obra do Senhor, não fazem nada. Quer um exemplo? Pessoas que antes, quando estavam no mundo, passavam dias na fila de um show, seja para futebol, seja para show de algum cantor, mas agora chega, não faz uma vigília na igreja. Então vamos examinar como está escrito realmente a palavra do Senhor Deus, como ela está determinada. Porque ele afirmou, céus e terras passarão, mas as palavras dele não hão de passar. Ah, Milena, é pecado assistir um show? Ah, é pecado assistir futebol? Não é. O ponto é o quanto você se dedica nessas coisas circulares, enquanto o princípio você negligencia. Porque isso é que é necessário você examinar com muita atenção e cuidado. Passa horas e horas lendo gibi, mangá, seja lá o que for. Mas e a Bíblia Sagrada? Quanto tempo por semana você lê? Então vamos examinar como está escrita a palavra do Senhor, o seu princípio e a sua justiça, sem o que o homem acha, pensa ou imagina, para que possamos estar edificados sobre a rocha. Porque enquanto estava na carne, só trouxe coisa para a vergonha. Mas enquanto estivermos no Espírito, somente honra e exultação nos aguardam, não somente nesse mundo, como por uma eternidade.
Marcos capítulo 9. 2 eternidades. Uma preso, desejando ter o fim e não encontrá-lo, e uma livre com ele na glória. Para mais uma glória nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E não distorce o texto não, tá bom? Ele disse que o bem que ele quer não faço, mas o mal que ele não quer, ele faz. Então vamos examinar como está escrito, que ali está deixando bem claro o sentimento e a emoção dele. Você acha que qualquer um ser humano, naturalmente falando, ele quer sofrer perseguições? Ele quer sofrer, eu tenho que tomar cuidado com as palavras que estão aqui, passar por dificuldade? A carne reclama de andar da esquina. Então vamos examinar como está escrito verdadeiramente a palavra de Deus, como está escrito. Pois a carne deseja o bom e do melhor. Mas agora o Espírito precisa colocar a carne à prova para que não só o Espírito, como a carne também sobreviva. Porque a carne não discerne por si só. Ela só vê o momento, o agora e o presente. Mas agora o Espírito que tem que comandar a carne. Porque o Espírito vê mais longe. Ele tem que ver e examinar e pesar sempre todas essas coisas mediante a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração do 7º livro a ser ministrado, que será para todos nós estarmos examinando. Escolha seu número de 1 a 7, daqui a pouco estará recebendo mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Livro de 2 Tessalonicenses, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. E para continuar interagindo conosco, sendo respondido, é necessário que você se apresente, deixando somente o seu primeiro nome e também a sua cidade e o seu estado ou país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Vamos aqui ao 7º livro a ser ministrado, que é o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para todos nós estarmos examinando. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos agora à ministração de uma oração também. Lembrando todos aqueles que quiserem continuar recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote apóstolo, basta ser seguidor, inscrito, membro, ofertante ou dizimista nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Vamos à ministração de mais uma oração para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Desculpa, gente, que eu vou acelerando mesmo. Mas se focar e prestar atenção à expressão de verdade, faz vocês conseguirem entender. Vamos aqui à oração de número 7. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa palavra, alcançando, renovando e restaurando cada um lar, comércio, veículo, cada ambiente onde essa live alcançar. E que com a chegada da ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua maravilhosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, todas essas vidas e essas famílias que estão ligadas conosco através dessa internet, que deixarem nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, com os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, preenchendo e transformando cada ambiente para que todos possam louvar e engrandecer cada vez mais ao teu santo e poderoso nome e se posicionar como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que tenham portas, portais e janelas sendo abertas e eles possam invocar o Senhor. E o Senhor está entre aqueles que os ajudam por serem teus benditos e fiéis filhos. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor Santíssimo, meu muitíssimo, amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembre-se de deixar no comentário seu primeiro nome, cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora do Brasil, caso contrário não será respondido. Faça como o Lucas ali verdadeiramente que se apresentou e daqui a pouquinho estaremos respondendo cada uma mensagem para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta a partir de 00h07 até 1h40 da madrugada no @Igrejas Benditas. E eu também fico 12 minutos antes das 7 até as 8h07 no @MileOfertadim. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração do livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá,
sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses, muita gente acaba trazendo, distorcendo a passagem, o contexto, e generalizando um versículo só, e com isso as pessoas estão até hoje esperando a vinda do anticristo, sendo que o apóstolo João já afirmou, o anticristo já está no mundo desde a época dos apóstolos. A diferença é que ele não conseguiu criar raízes entre os apóstolos. Mas aqui o apóstolo Paulo traz uma parte muito importante, afirmando que o inimigo ele viria a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E aonde a gente vê isso? Apocalipse, capítulo 16, versículo 12 a 14. O espírito do falso profeta que fica com a história do assim diz o Senhor, eis que eu te digo. Deixando bem claro como nós devemos examinar os princípios do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso para não sermos enganados pelo anticristo, pelo falso profeta, pelo espírito do dragão, pelo espírito da besta e também pelo espírito de próprio Satanás. Pois, diferentemente da maioria das igrejas hoje em dia, todos eles estão juntos, trabalhando e cooperando muito bem uns com os outros. E estão dentro dos templos físicos de hoje em dia. Então é necessário que aqueles que são parte do Senhor Deus se ajuntem verdadeiramente para formar o corpo de Cristo, pois Cristo não pode estar dividido. E ele afirmou, Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Então se posicione enquanto é tempo. Mateus 13. Mateus capítulo 13 também. Então se posicione enquanto é tempo, faça sua obra para com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, utilize dos recursos, posses, condições que o Senhor te concedeu, dos poderes e autoridades, para se posicionar em prol da palavra, do reino, do evangelho e da justiça do Senhor Deus Todo-Poderoso. Enquanto vocês vão escolhendo aí o seu número de 1 a 7, eu estarei apresentando para vocês o nosso desafio sobre as 7 afirmações sobre a política, em que basta você provar uma só dessas 7 afirmações na Bíblia Sagrada para receber os 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós na Bíblia Sagrada que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós na Bíblia Sagrada que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus o Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Para ver que material de trabalho para vocês é o que não falta. O que estava faltando era posicionamento. Então se posicione enquanto é tempo para verdadeiramente crer nele como está escrito. E o abençoado que chegou agora, deixe no comentário o seu nome, cidade, estado ou também o país, caso esteja fora do Brasil, vai estar sendo respondido e continuar, senão vai ser silenciado e a gente vai ter que responder só o Lucas. Então aqueles que quiserem ser respondidos, se apresente deixando o seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Pois estamos ao vivo agora nas principais redes sociais da internet para mais de 40 países, como Igreja de Sal e Luz Nosso Senhor Jesus. Vamos sortear os números de 1 a 7. Então escolha seu número de 1 a 7 para que o Senhor possa estar falando ao seu coração. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai estar examinando o livro de Números, capítulo 2. Números, capítulo 2, se você escolheu o número 4. Números, capítulo 2, se você escolheu o número 4. Números, capítulo 2, se você escolheu o número 4.
Se você escolher o número 3, vai examinar o livro de 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, se você escolheu o número 3. 1 Timóteo, capítulo 5, se você escolheu o número 3. Se você escolher o número 1, vai examinar o livro de 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, se você escolheu o número 1. 1 Coríntios, capítulo 11, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 2, vai examinar o livro de 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, se você escolheu o número 2. 1 Pedro, capítulo 4, se você escolheu o número 2. Não é para deixar só o nome. Escuta direito. Deixa o nome e a cidade e o estado ou também o país, caso esteja fora do Brasil. Se estiver no Brasil, nome, a cidade e o estado. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai examinar o livro de Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3, se você escolheu o número 6. Jonas, capítulo 3, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 7, vai examinar o livro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, se você escolheu o número 7. Romanos, capítulo 6, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 5, vai examinar o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se você escolheu o número 5. Enquanto os abençoados vão se apresentando, deixando seu nome, cidade, estado ou também o seu país, caso esteja fora do Brasil, eu estarei fazendo um convite a todo aquele que quer confessar e reconhecer o Senhor Jesus, o Cristo, como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Escreva aí no comentário para declarar verdadeiramente em público. Escreva a seguinte frase: eu escrevo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entra no secreto, seja no seu quarto, num ambiente onde você vai ficar sós com o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e de joelhos, leia a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30, onde está escrito assim. Para quem não tiver acesso à Bíblia, eu estarei lendo para que vocês possam estar repetindo de joelhos, em voz alta, na presença, no secreto do nosso Deus Todo-Poderoso. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, está escrito assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E logo em seguida, faça a seguinte oração, ainda de joelhos em voz alta, no secreto: Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. E nesse momento você lista cada jugo e fardo pesado que você estiver carregando, seja na área familiar, na área profissional, na área financeira, na área emocional, sejam dívidas, dúvidas, medos, ansiedades, vícios, perseguições. Lista cada um jugo e fardo pesado que você estiver seguindo, sentindo, passando, e para que o Senhor Jesus leve sobre ele todo o jugo e fardo pesado, e continue assim na oração: Senhor Jesus, eu recebo de ti também o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão neste mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E dou glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.
Lembrando, quem não conseguiu acompanhar, essa live fica salva em algumas redes sociais, no @Igrejas Benditas, onde você vai poder também diminuir a velocidade para formar essa aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo, em espírito e em verdade. E volte na próxima live para estar confessando Ele publicamente e fazendo-se cumprir Mateus 10, versículo 30 a 33 na sua vida. Pois o Senhor Jesus afirmou que todo aquele que o confessar diante dos homens, Ele também o confessará diante do Pai dele e dos anjos que estão nos céus. Mas que todo aquele que o negar diante dos homens, Ele também negará diante do Pai dele e dos anjos que estão nos céus. E o Ismael, de Goiás: seja imensamente bem-vindo com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, para interagir conosco, como Igreja Sal e Luz, ovelha bendita, nosso Senhor Jesus. Tem muito comentário do Lucas, tá bom? Bom, eu saúdo a todos vocês com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, tá bom? Parabéns aí, Lucas, você está interagindo e cada vez Deus está te dando mais inspiração. Porque nisso aí, quando você começa a interagir, você abre o coração e com isso Ele vai te dando mais sabedoria. Eu estive acompanhando aqui os textos aqui que você realmente tem passado e eu tô vendo o Espírito Santo, Lucas, trabalhando no teu coração. Tá você e ele discutindo. Tá você e ele discutindo. Porque às vezes tu fala uma coisa e ele lá fala outra, você já começa a retroceder. Então eu tô vendo isso aí. Parabéns aí, tá bom? O Valdir de Coroatá, Maranhão, e o Valdo de Pelourinho, Bahia. Sejam imensamente bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, e que possam haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar vocês e as suas famílias, por interagirem conosco como Igreja Sal e Luz, ovelhas benditas, amadas do nosso Senhor Jesus. Parabéns para vocês todos que estão aí interagindo, porque quando você interage, você verdadeiramente está permitindo que Deus entre na sua casa. O Senhor Deus, Ele vai aonde a ministração da palavra dele está sendo ministrada. Ministração da palavra de Deus não é pregação da palavra de Deus. É totalmente diferente, tá bom, abençoado? Continue interagindo, porque você leva o Senhor Deus para onde você está. Para a tua casa, para o seu trabalho, para o seu comércio, para onde você estiver, o Senhor Deus vai contigo. Faça isso. Tá sempre interagindo. Muitíssimo amém. E aí que o Lucas vai perguntar: sacerdote apóstolo bem-aventurado Marcos, o mensageiro do verbo, está presente? Como pode ver, está pontualmente aí para mais uma glória em nosso serviço todo-poderoso. E aí ele havia comentado sobre essa última mensagem de áudio do sacerdote e ainda do link de ontem. Ou Deus mudou ou as pessoas trocaram de Deus. Mas meu excesso de justiça não é errado? Eu não gosto de frequentar minha igreja. Quer dizer, não sou dela, nem ela é minha, nem o evangelho. Mas ouvi de uma pessoa algo que me fez pensar. Esse ideal de querer que tudo seja certinho entre nós, homens, é infantil? Porque crianças têm essa forma de pensar. Digo, se eu levar em consideração a justiça a 100%, irei me dar muito mal, ser excluído, demitido e tantas variáveis. Igual algumas ideologias. Só sai isento quem comece elas ou ganham com elas. Como eu, mero soldado, posso encarar isso. Desconsiderando que isso possa ser uma desculpa minha para não fazer aquilo que devo. Que palavra forte, verdadeiramente. A palavra certa, como é que o Espírito Santo de verdade te usou. Agora, outra coisa que eu quero dizer. Bem, o Senhor Jesus mandou você ser exato. Isso está onde? Você vai lá, João, capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai sim pela reta justiça. Se a Bíblia está falando que é para direita ou que é em frente e o abençoado está seguindo a esquerda ou retrocedendo, está errado. Então, o nosso Deus, Ele falou que tu tem que ser perfeito em tudo. E quando você vai exercer a perfeição, certamente aquela maioria que não está sendo perfeito, você vai incomodar eles. Mas se você retroceder por causa deles, o Senhor falou que Ele não vai ter prazer na tua alma. Vê lá o exemplo. Mateus capítulo 5, você vai dar lá uma olhada que Jesus falou de forma bem específica. Se alguém errar na liderança dentro da congregação e você não repreender eles, o Senhor Jesus falou que de forma nenhuma você vai entrar no céu, que o reino do Senhor não é para covarde. Mateus capítulo 5 vai dar uma lida, tá? Vê lá o exemplo de Josué e Caleb. Todo mundo que foi junto com ele afirmou que era cilada, que não era para eles irem, que o inimigo era muito forte, mas só eles dois se posicionaram, mesmo todo mundo dizendo que não. E qual foi a diferença entre os dois? Todo mundo que reclamou não tomou posse da promessa, exceto Josué e Caleb, que não reclamaram, se posicionaram e receberam posse da promessa. E aí que justamente é esse ponto. Não é que Deus mudou, as pessoas mudaram a forma como adoram a Deus. E o Deus que não muda, não deu essa permissão, nem essa autoridade
para que as pessoas viessem a mudar a forma que buscasse e adorasse ele. E aí torna tudo em vão. Mateus capítulo 15, versículo 7 a 9. E aí ele trouxe aqui, e é importante que a gente se posicione verdadeiramente, independente daquilo que custe a carne. Ele comentou: uma vez que eu validei que a igreja virtual é verdadeira, comecei a ver com mais rigor lives que falam sobre Deus. Mas o que mais aparece é live de adivinhação e por confortar mais nossa mente. Se sempre estão cheias, mas eu procurei Mas por confortar mais nossa mente, sempre estão cheias. Mas eu procurei na Bíblia e ela não nega que não existe adivinhação ou saber do futuro, tipo tarô e etc. Logo, existe, mas não podemos consultar a adivinhação? E como existe, por que não é de Deus? E se é do inimigo, as pessoas que praticam essas coisas são nossas inimigas, certo? Não, as pessoas primeiramente não são sua inimiga porque a sua luta não é contra a carne. Não. Se fossem nossos inimigos, lá em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus falou que nós estaria junto com elas, certo? Se Ele mandou nós estar junto com elas, porque o negócio é o espírito que está entre elas, que é o espírito do falso profeta, o espírito do anticristo, o espírito da besta, o espírito do dragão e o próprio espírito de Satanás é que está no meio dessas pessoas, mas não tem nada a ver com essas pessoas, tá bom? Então é nisso aí, então tu tem que continuar focando. E na parte lá em Deuteronômio, capítulo 18, você vai ver que o Senhor permitiu que verdadeiramente esse povo sempre existisse, porque não tem como você falar que você não está fazendo o que é certo, se não tem aquele para poder realmente se examinar. Tá Exatamente, bom? como o apóstolo Paulo trouxe aí no livro de 1 Coríntios capítulo 11. É importante que esteja aquele que esteja fazendo o errado para que o certo venha a se evidenciar. E aí trouxe o ponto, que esses espíritos que trabalham aí nessas áreas, eles têm muito conhecimento. Então é isso que a gente traz com muita atenção e cuidado. Eles são mais inteligentes do que o ser humano mais inteligente do mundo. Viu? Quando você fala assim que essa live realmente ela é verdadeira, porque o Espírito Santo de verdade já tocou no teu coração que nós estamos seguindo 1000% da verdade. Sim. Porque quando a gente faz um sorteio, a gente não sabe, nem imagina de forma nenhuma o que é que vai vir. Não tem como saber. É Ele que toma a direção. Você vê que são milhares de capítulos da Bíblia Sagrada e Ele ali, ó, na direção, sempre batendo tudo certinho. E os outros falam o que o povo quer ouvir. O que o pecador quer ouvir, assim, você pode continuar pecando que eu tô contigo, aí pronto. Eis que te digo. Exatamente, eis que eu te digo, assim diz o Senhor. Falou, eis que eu te digo, assim diz o Senhor, pode mandar mão para trás, que é o próprio Satanás. Inclusive, olha o nome do canal do cara, Ciência Bíblica. E olha a pachorra que ele fez. Esses textos de Paulo falam que a gente estamos debaixo da graça. Não que a gente não peque. Sendo que no texto havia afirmado, ó, para que não peque. E aí, não que a gente não peque, mas que a gente não é dominado pelo pecado. Só isso. Além disso, é mentira. Você que está indo além do texto, o apóstolo Paulo afirmou com todas as letras, ó, para que não peque. E você não quer pecar. Porque, na verdade, é como a Bíblia está escrito, né? Aqueles que pecam porque não conheciam Deus. É que nem o teu caso aí. Exatamente. Entendeu? E aí o Lucas havia comentar. Tem uns outros abençoados lá embaixo que chegaram. Cadê? Jorge Azaf de Teresina, Piauí. O Jorge Azaf de Teresina, Piauí. E o Gilberto da Rússia. Sejam imensamente bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. E que possam ver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar vocês e as suas famílias por interagirem conosco, como igrejas sal e luz, ovelhas benditas do nosso Senhor Jesus. Seja sal e luz, é isso aí. Mateus capítulo 5. Vou dar uma pausa ali no Lucas e aqui pro Jorge. Ele perguntou: não faço parte de nenhuma igreja do sistema religioso. Como faço para dizimar no lugar certo? Não vou entrar no dízimo da oferta, não. Eu vou só entrar só naquela parte que você falou assim, que você não faz parte de nenhuma igreja. Não, você não faz parte de uma igreja. Você é uma igreja que o Espírito Santo está te tocando para você poder fazer o que é certo. É outra pessoa, tá? Eu sei que é outra pessoa. Então, a pessoa está falando que ela não faz parte de igreja nenhuma. É claro que ela não faz parte de igreja nenhuma. Ela é uma igreja. Quem é esse que está falando? O Jorge. Então, Jorge, você é uma igreja do Senhor. Você é uma igreja do Senhor quando você começa a realmente cumprir com os compromissos que é necessário cada um que se tem a mesma fé em Cristo. É necessário, porque como ele é o sumo sacerdote, que está lá em Hebreus capítulo 3, ele é o sumo sacerdote, logo, aonde há sacerdote, tem oferta e tem dízimo, não tem como você recuar, tá 100% certo. Mas agora você oferta e você dizima como você é a igreja. E agora você tem que fazer o quê? Sempre examinar os frutos da onde você vai colocar a sua oferta, o seu dízimo, para que não seja em vão. Mateus 15, de 7 a 9, tá bom? É só você olhar. E igreja boa que está fazendo a vontade de Deus, é aquela que tem um compromisso, como está lá em Mateus capítulo
25, de 31 ao 46. Antes de você ofertar e dizimar, você primeiro olha lá. Ali que verdadeiramente é a imagem. Se o ministério está fazendo aquelas portas estão abertas... Constantemente, não é uma vez por semana, uma vez por mês, não? Não pode ser uma vez por semana, tem que ser todos os dias que a pessoa precisar, tá lá aquele serviço. Mateus 25, de 31 ao 46. Você vai dar uma olhada e... Se você por acaso olhar e quiser ofertar e dizimar conosco, só que conosco aqui você tem que deixar o seu nome, não o valor, mas deixar o seu nome, porque certamente a gente vai te honrar. Te honrar nisso aí, certo? É um dever nosso, é nossa obrigação. E aí a gente vê... E não dizimar tributo. Exatamente. E aí E outra coisa também que eu quero dizer, que foi assim, dízimo não é você pegar dinheiro de tributos, dinheiro de aluguel, de conta de luz, de conta de água, ou se você é um comerciante, pegar de dentro da tua mercadoria. Muito menos o valor para pagar funcionário. Dízimo você não pode jamais pegar nenhum dinheiro de tributo e pegar e dizimar e ofertar, de forma nenhuma. Dízimo é aquele dinheiro que verdadeiramente sobrou para você, sobrou aquele ali que você dizima, antes até de você fazer as compras até para dentro de casa. Então assim, fora disso, primeiro paga todos os tributos, conta de água, conta de luz, conta de luz. César é Deus e quem é de Deus. Tá bom? E depois você dizima. Então o dízimo não é o bruto que nem as outras igrejas falam, é o bruto, não é assim não, tá? Não é dessa forma. Aí depois dessa aula aí que o apóstolo deu, a gente vê como que as escrituras sagradas são sempre verdadeiras. Provérbio 18, 13, aquele que responde antes de ouvir, comete estultice e passa vergonha. E Mateus 22, 29, errais por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Com tal de Josué apareceu ali nos comentários. Mercenário, sai dela, povo meu. Dízimo é pra ajudar os necessitados e não a charlatã. Pra ver como é que ele chegou, ele não ouviu nada. Foi antes de tudo isso que a gente explicou. Nem tinha visto o comentário dele. Ô abençoado você aí, como é que é o nome dele? Josué. Josué, eu falei honra o nome que você tem. O Josué, honra até o nome, até o seu nome foi citado aqui, do bíblico. Olha, Josué, o que eu falei com o rapaz, antes de você ofertar, primeiro você vai examinar se aquela igreja está ajudando o necessitado, que está lá em Mateus, capítulo 25, de 31 a 46. Olha bem, Josué, tá ouvindo aí, Josué? Primeira coisa que eu falei, antes de você ofertar e dizimar, primeiro você vai olhar... Ele só chegou, falou besteira e foi embora. E aqui o Lucas havia perguntado, é possível o espírito dominar a carne? Sim, como o próprio Senhor Jesus afirmou. Ele afirmou, a carne é fraca, o espírito na verdade está pronto, a carne é fraca. Mas ele traz o espírito na verdade, na palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque você é 3 seres, você é corpo, alma e espírito, certo? Tem 3 seres em você. E na verdade, os 3... conversam e os 3 têm o seu foco. Todos os 3 têm o seu foco, certo? A alma é aquela pacífica, que ela fica olhando tanto para o espírito, como fica olhando para a carne. Ela quer prazeres, tá bom? Comenta aí o que o outro escreveu aí no final. Eu não tô vendo, o cara não saiu, que a gente é que silenciou ele. Ele fala o que ele quiser. Não. Vamos dar atenção, tá bom? Vamos dar atenção. Não, a gente não silenciou ele continua ali. Tanto é que depois que o apóstolo falou que eu olhei pra lá que eu vi. Tanto é que se você voltar no vídeo vai ver a minha reação de quando eu li a besteira que ele deu. Ele botou, ele não saiu, ele foi silenciado como vocês sempre fazem quando é confrontado. O rapaz não foi silenciado. É o Gilberto. Gente, é o Gilberto. Então, o rapaz não foi silenciado, não. Eu respondi a ele. Mas você vai ser, Gilberto. E ele permaneceu ali, tá bom? Mas o Gilberto vai ser, porque isso aí é cascudo. Não vou deixar não, que ele fica falando besteira, os outros chegam, não pega o bonde andando e ele leva pro inferno um monte de gente junto com ele. Tá bom. Então, vamos aqui? Pagou o canal errado. Não paguei não. Aqui, canal superficial. Não tá não. Não. Foi ele mesmo que apagou aí, mas eu apaguei o certo. Foi o Gilberto. Tá certo. Vamos aqui ao próxima pergunta para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vou perguntando, abençoado. Tem muita pergunta já, só tô voltando lá pra cima. Como? Pergunte para você poder ajudar você, a sua família, os seus filhos que você ainda vai ter. Agora chegou a hora, você devia realmente estar sendo ministrado pela palavra de Deus. Muitíssimo amém. Aí o Lucas perguntou, e não sei se eu disse ontem, porque eu anoto durante o dia, depois chego na live e esqueço. Vejam, não há motivos para mudar. Esse é o cerne do que vocês pregam. Quando dizem que prove que as igrejas atuais não são eficazes. Tipo, que as outras denominações estão fazendo errado, a proposta aqui é manter o que foi ordenado? Positivo, o que foi ordenado é o que? O que está escrito na Bíblia Sagrada. Então, olha só, enquanto estiver fugindo do texto lá, Mateus, capítulo 25, de 31 ao 46, enquanto ela não se enquadrar lá, você pode ficar com os 2 pés para trás, porque verdadeiramente eles não estão buscando o reino celestial, mas sim esse reino carnal, tá bom?
Exatamente. E ele perguntou: eu tenho esperança e medo do sacerdote, porque eu sempre quis integrar algo real. Claro, por mim mesmo o evangelho seria rígido igual ao militarismo. Não em si do sacerdote, mas no ideal da igreja de dizer que é capaz de seguir fielmente o que foi ordenado. Rapaz, o Espírito Santo de verdade que está te orientando. O Evangelho é isso. O Senhor Jesus é isso, rapaz. É isso aí que você está falando assim. Não tem meio termo. Ele é assim, ó, radical mesmo. Mas quer dizer, mas isso aí é coisas boas. Só aquele que estão com interesses materiais, financeiros, que encontra uma rocha. É só isso, para esse aí que não é bom. Agora, para aqueles que têm prazer de ajudar os necessitados, de viver bem com os irmãos, compartilhar, amar os irmãos não só com palavra, para esse aí, o Senhor Jesus e o reino dele, a justiça dele, é a coisa maravilhosa que tem. Que é o meu caso. Eu quero compartilhar, eu quero ajudar todo mundo, porque aqui a vida é uma passagem de 100 anos. Lembrando, é uma passagem. O jugo e o fardo do Senhor Jesus é leve e é suave. O jugo e o fardo da religião impõem sobre vocês que ele é pesado. Porque o Senhor Jesus, nosso Deus, é um Deus de festa, de alegria, de comunhão. Só que o ponto tem o tempo determinado para todas as coisas. O Senhor Jesus falou lá em Mateus 23, ó, o jugo que eles colocam é pesado, eles não mexem nem com o dedo. Tá Exatamente. Bom? E aí, aqui, continuando. Segunda vez que digo, acho que só serei capaz de seguir a Cristo depois de ter muito conhecimento bíblico, saber o suficiente de hebraico somado a mais experiência de vida e muita terapia, e porque começo bem na fé, depois vai me entristecendo. Os próprios questionamentos me aborrecem, meu sonho era conseguir seguir tudo cegamente, pois sinto que quanto mais eu aprendo, mais me distancio da prática da teoria que aprendo, Lucas. Não, Lucas. Você está certinho e está colado conosco. Você pode ter certeza que a sua maior alegria vai ser essa aí. Quando nós chegamos aí, colocamos um templo aí e você começar a verdadeiramente ensinar as pessoas, não ir para o seu templo, mas convencer as pessoas a ficar na casa delas mesmo, e elas só vai para o seu templo quando elas estiverem precisando de alguma coisa que você possa servi-las. E que você vai ter conosco como servir cada um deles, tá bom? É eles do novo. Então é isso aí, tá bom? E aí... Não desiste não, é isso aí mesmo, tá? O Espírito Santo de verdade celestial está contigo, pode ser disso, e é ele que não permite você se acomodar, se acostumar. Você quer ser igual a todo mundo, mas você não consegue, porque o Espírito Santo de verdade não quer que você seja igual a todo mundo, já que senão você vai pro buraco junto com todo mundo. É que todo mundo foi acomodado pelo Espírito, mas todo mundo não é isso. Exatamente. Você e aí falar o que ele falou. O tempo já tá acabando. Olha com quem você tá aprendendo. Olha as coisas que esse pessoal fala. Eles dizem que eles são santos e não pegam e não pecam. São fariseus. Julga suave é para quem aprende a humildade. É o Gilberto, eu sei que é o Gilberto. Para as pessoas irem atrás de político. Então, olha só. Aí a pessoa que tá vendo isso aí, tá bom, não. Outra coisa também que você pode prestar atenção, olha só. O nosso foco todinho é Mateus 25, de 31 a 46, tá bom? Tá lá. Ele não sabe que os discípulos do Senhor Jesus tinham discípulos políticos. José de Maté foi que verdadeiramente pediu o corpo do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus foi colocado lá no túmulo do político. E o Senhor Jesus também foi com o dinheiro do político e o corpo dele foi balsamado. Então é isso aí. Então o fato é esse que ele não sabe. Tá Exatamente. Bom? E outra coisa, o Senhor Jesus veio para tirar o pecado do mundo. E a Bíblia diz que aquele que peca é porque não conhece a Deus. É o caso e outra coisa, não é que a gente que fala que a gente é santo. A palavra do próprio Senhor Jesus, do próprio Senhor Deus, dos apóstolos, afirmam que nós somos. Então quem sou eu para dizer agora que eu não sou, se ele afirma que eu sou? Nós somos o que a Bíblia está escrito que nós somos. Então a Bíblia está escrito que nós somos. Agora olha só, um detalhe. Se você provar na Bíblia Sagrada que é possível ser do Senhor Jesus, andar com ele, fazer a obra dele, se ser santo, você vai receber 500 milhões de reais. Ó, eu estou em todas as redes agora, tá? Nós somos uma rede de empresários, ó. Então, você vai receber 500 milhões de reais se você provar que é possível ser um filho de Deus e não ser santo. Vai receber 500 milhões de reais, tá bom? Tá aí para todos aí ouvindo, aí todo mundo aí ouvindo, tá? Aí o Lucas comentou, verdade, ontem o Chicote falou, sem o sacerdote eu me senti igual quando vamos na casa de algum amigo e a mãe dele começa a brigar com algum parente e esse amigo não, aí fica um climão. E esse amigo nos deixa sozinho.
Porque o apóstolo tem 20 anos de experiência, a gente dá uma aliviada aí. Ele tem 20 anos ali tendo que aturar esse bando de gente, então vamos lá. Glória, mais de 20, exatamente. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí tá, continuando. Hoje eu não consegui ver ao vivo no Milho Ofertadinho, mas vi o título da notificação. Qual o destino dos que ignoram o chamado e omitem os sinais? Exatamente. Bom, isso aí, palavra do próprio Senhor Jesus, está lá em Lucas capítulo 6 também, ele repete sobre isso, porque todo aquele que pega, retrocede, a alma dele não tem prazer. E como está lá também no livro de Hebreus capítulo 10, nós temos que ter as nossas atividades para poder Deus também cumprir com a dele. Exatamente. Em Hebreus capítulo 10, você vai lá ver que lá está escrito isso. Tá bom? Lucas também perguntou, por que é praticamente uma mudança que terei que fazer ao meu redor, nas relações com os que me cercam, com os lugares que frequento? Essa pergunta ficou completa sobre a adivinhação. Ah tá, eu mudou de adivinhação. Não, eu vou responder essa pergunta assim. Por quê? Porque quando você vai lá em Mateus capítulo 16, de 24 a 27... E também, quando você vai também em Marcos capítulo 10, você vai ver que o Senhor Jesus falou que é necessário você renunciar a si mesmo. Exatamente. Então toda vez que você renunciar a si, certamente você vai ter, entre aspas, esse desconforto. Mas você pode ter certeza que não é desconforto, porque ele falou que se você deixar tudo por ele e pelo amor dele, pelo evangelho dele, você vai receber 100 vezes mais em tudo, nessa terra e no mundo por vir a salvação eterna. E, como vocês já ouviram, Mateus 6,36, buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nunca vai faltar nada, sempre vai ter com abundância. Pois lembrando que... João capítulo 10, ele fala assim, no mundo... Se você estiver com ele, vai ter vida com abundância. Tá lá. Amém. E como Salmo 112, versículo 4, o justo nasce luz em meio às trevas. Para mais um glória. É isso aí. Ninguém vai ficar numa cápsula guardado, não. Exatamente. Não tem redoma de vidro para ninguém. E quando está em Mateus capítulo 13, você vai ver lá que fala, os filhos das trevas e os filhos da luz estão junto, o filho do diabo e o filho da luz junto. Por quê? Porque é necessário não ser luz nas trevas. Quem separa é o Senhor Jesus. Nenhuma igreja, nenhuma denominação tem autoridade, a permissão de Deus para poder andar sozinha. Assembleia não pode, a Batista não pode, a Universal não pode, a Igreja da Graça não pode, Deus Amor não pode andar sozinha. Tem que estar todo mundo junto, tá bom? Exatamente. E isso que eles estão fazendo aqui para poder se juntar com todo mundo. Então aqui para poder se juntar, tá bom? Ele comentou, essa pergunta ficou completa sobre a adivinhação. Profeta é igual um usuário de tarô? Não. Os de hoje em dia tá na mesma coisa, que é o mesmo espírito que tá por ali. Bom, olha só para começar. De hoje em dia não, porque não existe mais profeta. Por isso que certo? Não é. Então, exatamente. O que existe hoje é o espírito do falso profeta, como está lá em Apocalipse capítulo 16, de 12 a 14. Está lá. Agora vamos lá, assim. Os profetas antes falavam do próprio Deus. Aquele era o próprio Deus que falava com eles. Agora é criado. Tinha os mentirosos, que verdadeiramente Deus não falava nada com eles e falava assim, ó. Assim diz o Senhor. Sempre o mentiroso lá no Antigo Testamento sempre existiu. Você vai lá em Jeremias que vai dizer que, poxa, como tinha mentiroso lá, que ia contra Jeremias. E Gilberto, para você é Tito capítulo 3, versículo 10 e 11. Vai ler a Bíblia alguma vez na vida e você pode ir lá verificar. E vai te responder o porquê que você é conversa, nós estamos aqui para poder se juntar. Gilberto, mesmo se você sendo, tá assim, ó, se você tiver uma igreja amanhã aberta, mesmo você sendo assim, eu vou me juntar contigo. Exatamente. Vamos aqui ao próximo livro, ao próximo livro, não? Que a Bíblia não me dá opção. E aí, deixa eu ver aqui. Ele perguntou. O cara falou intercessor aqui, deixou uma corda aqui. Parabéns, deixou. Aí com a mãozinha assim. Não falou nada. Eu sei que apareceu ontem falando besteira, mas eu também não entendi isso que ele comentou. Aí tá, o tema da live já foi. Deixa eu continuar aqui. O juízo que passaremos após a morte é de acordo com nossas obras aqui. Alguns terão mais tempo para acumular, outros menos. Na maioria dos casos, por escolhas pessoais. Enfim, vivemos para fazer boas obras e receber por elas. Estamos pela recompensa. O sentido é a recompensa. Isso se liga a algo na Terra? Minha rigidez cognitiva não me permitiu fazer uma super pergunta que pensei que faria quando me veio essa associação de o sentido da vida ser a busca pela recompensa. Exatamente, porque na verdade agora... Isso depois de pensar sobre algo que vocês tenham dito sobre aquele que foi crucificado ao lado de Cristo, dele não ter ajuntado muito. Exatamente, porque na verdade... Quando você vai lá em Mateus 16, de 24 a 27, Jesus falou assim, ó, vou pagar a cada um de vós segundo as suas obras. Quando você vai em Apocalipse capítulo 21, versículo de 11 a 15, mais uma vez você está lá as obras também. De novo, mais uma vez as obras. E o próprio Senhor Jesus falou que vai te dar galardão, ou grande ou pequeno, vai depender das suas obras. Está lá em Mateus capítulo 5. Então, Tiago capítulo 2, a fé sem obra é morte. Se não tiver obra, você não adianta que você não
não vai sobreviver. Então é necessário. Agora, um detalhe muito importante é o quê? É você ter a vida eterna livre com o Senhor Jesus. Não ter uma vida eterna presa eternamente. Essa é a maior recompensa. E essa hoje, a 99,9 hoje, está lá caminhando para ter uma prisão eterna. Nós não, você também não. Estamos caminhando para ter uma vida eterna livre com o Senhor Jesus. Não uma prisão eterna distante do Senhor Jesus. Que é isso que está esperando para todos aqueles que não estão seguindo o Senhor Jesus como está escrito. Que o Senhor Jesus falou que você tem que seguir Ele como está escrito. Você não pode acrescentar nada, você não pode omitir nada e você não pode ir além do que está escrito. Porque lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, lá está escrito que todas as pragas e maldições que estão escritas na Bíblia Sagrada virão sobre aquele que acrescenta alguma coisa ou omite alguma coisa. E até o nome dessa pessoa vai ser riscado do livro da vida. Está lá, Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, tá bom? E ele perguntou: logo, se meu espírito domina minha carne, isso se traduz que podemos vencer o vício, porque o espírito domina a carne. É isso, né? Com certeza, com certeza. É aquilo que eu falo assim, nos primeiros dias é uma batalha muito grande. Nos primeiros dias, 10 dias, é uma batalha muito grande. Mas se você conseguir, nos 10 dias, você ali, ó, e com o Senhor, você com o Senhor, assim, você sempre lá, Senhor Jesus, ó, Mateus capítulo 11, de 28 ao 30. Que aí Jesus diz, ó, o jugo e o fardo. Você permanecendo com o jugo e o fardo do Senhor Jesus, esse jugo e esse fardo pesado não é de igreja não, de vício, vai sair. Porque lá em Mateus capítulo 11, de 25, no 25, o Senhor Jesus diz que Ele ajuda aqueles que verdadeiramente são sinceros, de coração, são humildes. É isso aí, tá bom? E aí o Sidney, eu vou comentar o comentário do Sidney, porque o Lucas comentou o comentário do Sidney. E o Sidney se apresenta e deixa seu nome, cidade, estado no comentário e interage conosco. Ele comentou: eu deixei de ir para a igreja, hoje em dia tem muito falso profeta. Cristo havia alertado sobre esses falsos profetas, que faz dinheiro com a fé das pessoas. Aí saiu dali, deixa eu ver o comentário do Lucas, cadê? Ele puxando isso aí que do Sidney, eu tô quase saindo da igreja também, tentando não idealizar que tudo será perfeito. Mas tem muita coisa errada, bicho. Então, mas você tem que fazer o seguinte, é a palavra do Senhor Jesus. Você ser a igreja dele. Exatamente. O templo é templo. O templo é templo. Congregar é para liderança, não é para pessoas que moram em suas casas. Não é para isso. Templo, congregar é para liderança, que nem está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, tá bom? Não é para tu. Quando você for um líder, você tem que congregar com as outras igrejas, com os outros líderes das outras igrejas. Porque é uma batalha espiritual muito forte. Então. E você, que não é nem batizado, ainda mais forte ainda. Você não é batizado, não? Não, ele tinha falado que não era batizado. Então tá bom, abençoado. Esse, ó. Pode se batizar em qualquer uma delas e pode ir para onde você quiser. E você não precisa de ir em lugar nenhum, não, tá? O importante é você estar na presença de Deus todos os dias. Como é que você faz para estar na presença de Deus todos os dias? É estar onde está ministrando as Escrituras Sagradas. E eu estou te falando isso porque assim está escrito na Bíblia Sagrada, tá bom? A inteligência artificial está aí para poder te ensinar tudo isso. Basta você examinar o próprio... Eu lembrei agora de um vídeo que apareceu pra mim, de um cara mandando aí direto: não, esses que ficam falando que a igreja é em casa, isso aí é a maior blasfêmia que existe. Porque se você examinar... Não, deixa que a sua voz pode ser pro outro lado. Deixa. Não, mas peraí. Cada uma coisa que eles trazem, aquilo que ele apresentou, dizendo que a igreja de Cristo é em tempo físico, porque Paulo pregava nas sinagogas. Gente, vamos lá. O Senhor Jesus e os apóstolos estavam o tempo todo dentro do templo, porque era lá que eles encontravam também os escribas e fariseus hipócritas para lapar eles. Você vê que o tempo todo o Senhor Jesus discutindo, debatendo, e os apóstolos também, com os escribas e fariseus, as raças de víboras. Por isso que eles estavam lá o tempo todo também. Eles iam lá para poder desafiar eles. Você vê que o Senhor Jesus estava só desafiando eles, assim. E o apóstolo Paulo também, se pega lá, apóstolo Paulo 17, Atos 17 e Atos 18. Ele ia lá todo dia, discutia com todos eles, disputava com todos eles lá, com os religiosos. Mas então, você não via o discípulo deles lá, não. Eles ficavam tudo em casa. Exatamente, porque não era necessário. E aí o Lucas comentou: não sei se o Espírito Santo me toca, mas experimento de uma sensação de levar a sério o que foi ordenado. Parece óbvio, mas estou tendo lapso de pensar que o sentido da vida é seguir a Cristo, mas não como a religião ensina a seguir. Porque como ela ensina, pelo menos em mim, causa uma tristeza. Aquela sensação de eu estou fazendo errado, só não sei como provar. O nosso apóstolo passou exatamente isso, abençoado. Rapaz, eu passei 100% isso aí.
Eu passei 100% Isso aí tá errado, mas não tô conseguindo provar. Tá errado, mas eu não tenho como provar, mas eu sei que tem alguma coisa errada. Meu irmão, o que tá errado? Meu irmão, aí a alegria vinha quando ele pegava a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo mostrava aqui, ó, tá errado. Não, mas o negócio, quando eu perguntava pra ele sempre, meu irmão, o que tá de errado isso aí? Tem alguma coisa errada? Rapaz, não existe ninguém certo. Eu falei, então, o que eu vou ficar fazendo aqui, rapaz? Entendeu? E então aqui, é isso aí, parabéns aí. E o Lucas comentou também, finalizando. Sim, foi isso que eu pensei quando você disse que é sacerdote, separar as coisas. Hoje é cheio de ministério disso ou daquilo. Eu não quero integrar alguma função que me coloque como líder de outro. Então, é isso aí. Então pronto. Então você, o seu ministério de Deus contigo, de casa em casa, você sendo a igreja do Senhor. É isso aí, acabou. E sempre... não esquece, Mateus capítulo 7, sempre conferindo tudo que se o líder está fazendo está certo, não esquece disso não. Ele comentou isso também pensando sobre meu medo e tristeza de sentir o que me ensinaram é errado, mas não posso provar, porque é sério isso de Deus, Cristo, Bíblia, por serem tão falados. Perde a semântica, o significado das coisas. Então, mas conosco aqui você já encontrou até uma arma forte. Qual é essa arma forte? Os desafios. Vem cá, o que vocês falaram pra mim tá certo? Se vocês são certos, vocês vão lá encarar ele lá. E prova. Então, porque lá tem 200 milhões, tem 500 milhões. Se você tiver certo o que você passou pra mim, você vai receber o dinheiro. Aí eles correm, aí você vai ver que realmente eles são mentiras. Exatamente. Tá bom? Pois a ovelha é do Senhor Jesus ou Cristo. Ninguém tem autoridade para poder dizer minha ovelha. Então examine sempre como está escrito para mais honra e glória. E eles também poder adivinhar o que aconteceu contigo ontem, o mês passado, o ano passado. Isso é fácil, eles estavam lá? Olha, não, isso é fácil porque de quê? Você vai lá, Apocalipse capítulo 16, de 12 a 14. O espírito de adivinhação está neles, tá bom? Assim de adivinhar o passado. O futuro eles não conseguem fazer isso não, tá bom? Exatamente. Ele chuta alguma coisa e aí manipula ali resultado que a pessoa acha que é a mesma coisa, mas não é. Então vamos examinar sempre como está escrito a palavra do Senhor Deus e provar tudo à luz das escrituras sagradas. Só tô falando pra tu não cair no golpe. Chegar lá eu quero falar assim, eu vou te falar tudo que aconteceu ontem, que você fez ontem, ou o mês passado. Aí você, aqui tem Deus. Não, ali tá o próprio Satanás, tá bom? Porque o Senhor falou que não permitiu ninguém fazer esse tipo de coisa, tá bom? O Mateus abençoado. Mateus abençoado, seja bem-vindo, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus abençoado. Mas deixando bem claro, sai dessa furada que a religião te colocou. Porque o Senhor Jesus não tá voltando, ele vai voltar. Ele não tá preso em engarrafamento. Quando você afirma que ele tá voltando, parece que ele tá preso em algum lugar. E ele afirmou que a volta dele vai ser como um relâmpago. E também essa história de que Jesus ama todos não é verdade. O próprio Senhor vai ler João 14 que você vê que não. Ele ama aqueles que amam ele, aqueles que guardam o mandamento dele. Então uma pessoa que tá toda errada não tá amando ele. Então não tem como ele tá amando ela, tá bom? E aí, finalizando ali, Lucas comentou, eu já caí nessa de profecia, sinto uma vergonha de lembrar. Entendeu? É isso aí, entendeu? Tá lá. Apocalipse capítulo 16, de 12 a 14. Mas o que importa é não cair de novo. Agora você se posicionou verdadeiramente para fazer a vontade do Senhor Deus. Então agradeço imensamente. É isso aí, tamo junto, ainda que ausência de corpo, mas estamos juntos em espírito. Por isso nós somos a igreja mais eficiente do mundo. Somos nós, porque você pode fazer a obra de Deus em espírito. Você pode se tornar um obreiro espiritual. Você pode se tornar um missionário espiritual. Só vendendo os livros sem você pagar nada, sem você ter responsabilidade de nada. E também você pode fazer a sua obra com Deus aí, no seu telefone celular, na tua casa, no seu automóvel, na tua empresa, em qualquer lugar que você tiver, você faz a sua obra. A ausência de corpo de irmãos, mas tu pode dizer que nós estamos sempre orando, tá bom? Muitíssimo bem, para mais honra e glória a Deus. Também entre em contato conosco no privado, peça um dos nossos templos físicos na sua região, fale com as suas autoridades políticas, sejam eles vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, governadores, presidentes ou os candidatos a esses cargos, pois estamos vindo a juntar a igreja do Senhor Jesus em um só espírito, para que vocês não só sejam abençoados, mas que seja tu uma bênção. E para mais informações, tirarem mais suas dúvidas, segunda a sexta, 12 minutos antes das 7, até as 8 horas e 7 minutos no meu canal, @MillerOfertadim. Aguardo vocês nas próximas lives, fiquem todos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém e gratidão.